E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar a vitória do Vasco por 1 a 0 em cima do Puerto Cabello. Cara, o Vasco hoje não fez um jogo ruim. O Vasco hoje, na maior parte do tempo assim na partida, teve o controle do jogo, poderia ter terminado vencendo por muito mais do que 1 a 0. O Vasco teve oportunidade para fazer 2, 3 a 0 em cima do Puerto Cabello. Só que o que aconteceu no jogo de hoje? O time do Vasco, se você pegar desde o iniciozinho da partida, você vê uma equipe muito nervosa, uma equipe muito tensa, você vê um clima em São Januário que não era de festa, que era um clima realmente de muita tensão. Apesar do adversário hoje do Vasco não ser uma equipe forte, essa tensão vem por conta da partida diante do Corinthians. E eu sabia que isso iria acontecer. O Fábio Carille, de forma desnecessária, poupando todo o time contra o Corinthians, trouxe uma pressão muito grande não somente para ele, mas para todo o time do Vasco. Para o Vasco hoje fazer uma partida excelente e golear o Puerto Cabello. E isso não aconteceu. O Vasco venceu o jogo, teve jogadores que fizeram sim uma boa partida. O Vasco, no geral, tudo, se você pegar para analisar, tá aparecendo aí agora na tela a disposição tática dos dois times e você vê as notas dos jogadores do Vasco também no SofaScore. Todo o time do Vasco tirou hoje nota acima de 7. Hoje o time do Vasco fez uma partida. Pelo lado do Puerto Cabello, tivemos o Luiz Romero, que é o goleiro deles, sendo o melhor jogador da partida, do jogo todo no geral, tirando 8.3. E isso diz muito sobre a partida. Ele foi o melhor do jogo porque ele fez defesas no qual impediu o Vasco de marcar uma quantidade maior de gols. Você vê os dois times com a disposição tática muito parecida, os dois times ali jogando no 4-2-3-1. O Vasco hoje veio com a sua formação principal, teve a mudança no time titular, que foi a entrada do Tietê na equipe no lugar do Paulinho. De resto, manteve a mesma estrutura que o Fábio Carille vinha utilizando como seu time titular, o seu time principal. Cara, o jogo começa com o time do Vasco com alguma dificuldade, talvez surpreendido por conta do time do Puerto Cabello estar tentando fazer uma marcação-pressão em cima do Vasco. Não se esperava isso, se esperava eles desde o primeiro minuto jogando retrancado, fechando a casinha para sair, quem sabe, com empate, que já seria um ótimo resultado para eles. Só que eles vêm marcando um pouquinho mais em cima e o time do Vasco parece que ficou meio que apavorado, pressionado e com dificuldade de acertar os passes, dificuldade de encontrar as melhores soluções para as jogadas, mas com o passar do tempo, a partir dos 10 minutos, o Vasco começou a se assentar na partida e eles foram recuando, foram se fechando cada vez mais. O Vasco começou a trabalhar melhor a posse de bola e começou a gerar algumas boas oportunidades de gol. E como é que o Vasco gera suas principais oportunidades de gol? Principalmente pelo lado esquerdo, que é o lado de construção de jogo do time do Vasco, onde você tem sempre o Piton, você tem o Nuno, você tem o Coutinho e você também tem o Garré aparecendo por ali. Tanto que o Garré faz o cruzamento para o gol do Verratti. Tava onde? Tava na esquerda. Teve um cara que comentou aqui em um vídeo passado, falando sobre o pré-jogo que eu faço aqui, de que as movimentações que eu falo no pré-jogo não acontecem no jogo. E tá provado que acontece, porque eu falei o quê? O Garré sai da ponta direita e vai ajudar pelo lado esquerdo para gerar superioridade numérica. E onde o Garré deu assistência? Pelo lado esquerdo. Então tá mais do que provado. Mas seguindo a análise, o Vasco tem uma ótima oportunidade de gol com o Felipe Coutinho, em uma jogada que o Vasco consegue balançar a defesa adversária, num belo passe ali do Nuno Moreira, que ele encontra o Paulo Henrique, que faz um cruzamento bem feito, e aí você tem vários jogadores do Vasco atacando a área, você tem o Verratti, você tem o Coutinho, você tem uma quantidade interessante de jogadores do Vasco, e o Felipe Coutinho, mesmo sendo baixo, consegue fazer um cabeceio, e o goleiro Luiz Romero faz uma grande defesa, aonde ele impede o Vasco de marcar o seu primeiro gol e sair na frente do placar. Ele faz a defesa, a bola ainda pega na trave por capricho e não entra. Mas já era um Vasco naquele momento da partida no qual controlava o jogo, no qual dominava e criava oportunidades de gol. O Vasco mais com a posse de bola, trabalhando no campo de ataque, o time deles muito fechado. O Vasco ainda tem também uma oportunidade com o Maurício Lemos no jogo aéreo de cabeça, mas o Vasco só consegue o gol do alívio na primeira etapa, por mais que o Vasco já fosse melhor. O Vasco só consegue esse gol do alívio no primeiro tempo com uma jogada que é muito manjada do time do Vasco, mas é muito difícil de ser marcada, no qual o cruzamento sai do lado esquerdo, o Garré aparece pela esquerda, e uma jogada no qual ele está praticamente sem solução, muito cercado, ele tira um espaço e faz o cruzamento para o Verratti. O cruzamento não vem assim tão bom, mas o Verratti dá 2 passos para trás e consegue arrumar o cruzamento e coloca de cabeça no cantinho, no canto do gol do goleiro Luiz Romero, que dessa vez não teve o que fazer, uma bola completamente indefensável. Mas é o Vasco sempre utilizando o lado esquerdo como seu lado para construir jogadas, e o seu lado direito com o Paulo Henrique sendo o lado de mais potência, de força, já que o Paulo Henrique tem essa característica pela lateral direita.
E aí, depois do Vasco ter feito um primeiro tempo no qual poderia ter saído dali vencendo por 2-0, o Vasco não teve nenhum lance no qual o Porto Cabedelo acabou representando perigo ao gol do Vasco. O Léo Jardim praticamente só assistiu ao jogo no primeiro tempo. E o Vasco poderia ter saído vencendo ali por pelo menos 2-0, seria um placar talvez mais justo para essa partida. O jogo vai para a segunda etapa, o Vasco mantém uma boa postura, marcando em cima, pressionando e começa a ter mais oportunidades ainda de gol. Tem uma bola do Felipe Coutinho que o goleiro sai jogando errado, joga essa bola no pé do Coutinho e ele chapa e quase marca o gol. Tem o outro lance também do próprio Felipe Coutinho dentro da área, que ele dá um toquezinho, já estava a bola entrando no gol e o goleiro Luiz Romero consegue fazer uma grande defesa impedindo o Vasco de marcar novamente o seu segundo gol. E assim o Vasco teve outras oportunidades no decorrer da partida, enquanto o Porto Cabedelo não conseguia gerar perigo ao gol do Vasco, eles não conseguiam nem pisar no último terço e ter posse de bola ofensiva. Mas o time do Vasco foi cansando com o passar do tempo, e aí é uma coisa que eu sempre vou cobrar. O time do Vasco foi todo poupado praticamente no final de semana, para começar a cansar com 20, 30 minutos do segundo tempo. O time do Vasco cansa e começa a recuar. E aí que vem toda a raiva da torcida do Vasco. Porque o time começa a recuar, começa a chamar um time fraco do Porto Cabedelo, que tem uma dificuldade tremenda de trocar 3 passes em sequência. O Vasco começa a chamar ele para dentro da sua área. E aí eles começam com faltinha lateral, com cruzamento, e essa bola começa a ameaçar. Tanto que tem um momento do jogo que o Léo Jardim tem que fazer uma boa defesa, uma boa intervenção. De uma falta que eu acho até que o jogador deles tentou cruzar para a área, mas a bola foi em direção ao gol. E aí vem a cobrança em cima do trabalho do técnico Fábio Carille. Porque, de uma forma ou de outra, o time do Vasco, mesmo colocando os reservas, no qual ele fez as substituições, ele colocou o Paê, colocou o Lloyd, mas pra frente ele colocou o Ryan também, depois colocou o Paulinho. Por mais que tenha as alterações, o time do Vasco continua sendo muito superior tecnicamente ao do Porto Cabedelo. Então o Vasco tem que continuar mantendo essa posse de bola no ataque. Você não pode dar instrução para os jogadores para eles recuarem e tentar buscar o contra-ataque contra uma equipe extremamente fraca. Um jogo perigoso. Eu acho que a estratégia do Vasco sempre tem que ser, cara, fez um, faz dois, faz o terceiro, mata o jogo. Você não pode chamar o adversário para o seu campo. Parece que o Fábio Carille não aprendeu a lição. Teve um momento do jogo que ele quase colocou o Lucas Freitas, ia colocar mais um zagueiro, ia acabar tirando o Verratti, ia colocar mais um zagueiro. Ele ia voltar para 3 zagueiros e ia chamar completamente o Porto Cabedelo para o seu campo. E aí, no final do jogo, termina como o Fábio Carille, sendo xingado pela torcida, com a torcida pedindo a demissão dele, mas parece que ele fez para provocar a torcida do Vasco. Ele chama o zagueiro para ficar ali na beira para entrar e depois ele muda e fala, cara, não vou colocar mais ele. É inacreditável ele pensar nesse tipo de substituição depois do que havia acontecido contra o Melgar. Mas é isso, o Vasco não fez um jogo ruim. Analisando cada um dos jogadores do Vasco na partida de hoje, você teve um Paulo Henrique que trouxe alguma consistência pelo lado direito, recuperou bolas importantes, chegou bem na fase final do terço de ataque, poderia ter dado uma assistência pro Felipe Coutinho, mas o Paulo Henrique ainda peca muito na parte técnica em alguns lances, e isso irrita. O João Vitor fez uma partida hoje mais segura do que ele fez no jogo contra o Corinthians, é claro que não tinha como ser pior, mas ele também em alguns momentos passou alguma insegurança no setor defensivo. O Maurício Lemos errou um passe bobo que poderia ter gerado contra-ataque, mas no geral foi o zagueiro mais seguro, é o zagueiro que mais inspira confiança no time do Vasco, o Maurício Lemos. Na lateral esquerda, o Lucas Piton fez um jogo no qual foi bom, cara. Ele recuperou muitas bolas, conseguiu manter o Vasco no campo de ataque. O Piton praticamente hoje só jogou ali no campo de ataque, ajudou na construção das jogadas. Gostei hoje do jogo que fez o Lucas Piton e o Vasco não sofreu pelo lado esquerdo defensivo. Na dupla de volante, o Tietê teve muitos bons lances, mas teve alguns lances que ele deu mole na hora de passar, mas conseguiu dar mais dinâmica e mais intensidade de jogo do que o Paulinho quando joga. O Hugo Moura, pra mim, foi o melhor em campo. O Hugo Moura recuperou muitas bolas pro Vasco no perde-pressiona. Quando o Vasco estava no campo de ataque, perdia a bola, o Hugo Moura recuperava rapidamente e conseguia manter a pressão do time do Vasco lá na frente. Fez uma grande partida, uma ótima atuação hoje do Hugo Moura, recuperando muitas bolas e preenchendo espaço o tempo todo. Teve ligado no 220 a partida toda o Hugo Moura. Que atuação! O Garré deu a assistência para o gol do Verratti, participou mais do jogo, muito mais do que ele havia participado contra o Melgar e contra o Santos.
é um jogador que tá evoluindo, tá mostrando evolução. Claramente o Garré sabe jogar bola, tem técnica e pode sim ajudar o time do Vasco nessa temporada. Infelizmente o Adson novamente acabou sentindo algumas dores e não foi pro jogo de hoje. O Vasco preferiu preservá-lo, mas eu espero que ele já esteja à disposição no jogo contra o Sport. O Felipe Coutinho tinha tudo hoje para ter saído com gol se não fosse o goleiro Luiz Romero. O Coutinho participou do jogo, articulou, trocou bons passes ali com o Nuno Moreira quando caía pelo lado esquerdo, deu boas finalizações, teve um cabeceio. Cara, o Felipe Coutinho hoje fez um bom jogo. Foi bem de novo o Felipe Coutinho. Já tinha ido bem contra o Melgar e foi bem hoje novamente. O Nuno Moreira, gostei demais da atuação dele. O Nuno Moreira traz algo ali a mais e diferente para esse time do Vasco, tirando esse peso das costas do Felipe Coutinho apenas de criar, porque ele é um meia esquerda. Não posso chamar o Nuno de um ponta, porque ele faz poucas jogadas de ponta, mas ele faz mais jogada de meia esquerda. Ele consegue um contrapasse, consegue triangular jogada, consegue se associar com seus companheiros. O Nuno Moreira foi, sem sombra de dúvidas, o melhor reforço do Vasco nesse ano de 2025. Muito bom jogador e novamente fez uma grande partida. E o Verratti, a gente tem que tirar o chapéu. O Verratti hoje até esteve melhor por baixo do que em outros jogos, conseguiu participar mais do jogo e salvou o Vasco novamente com um gol de cabeça, fazendo ali um cabeceio muito difícil, no qual ele coloca no cantinho e salva o Vasco para sair com os 3 pontos e dar mais um passo para se classificar para a próxima fase da Sul-Americana. No final das contas, o Vasco não fez um jogo ruim no geral, mas tinha que ter matado a partida e não pode, em hipótese alguma, ficar recuando. Sobre os jogadores que entraram no time do Vasco, o Ryan poderia ter aproveitado melhor a oportunidade. O Lloyd ainda mostra muita dificuldade de adaptação ao time, ainda não conseguiu render o que a gente espera dele quando ele foi contratado. O Payet entrou e claramente o Payet, a parte física, atrapalha muito o francês. A gente vê qualidade, a gente vê técnica, participou bem de alguns passes, mas em outros lances, principalmente naquele que ele deu a pedalada, ele poderia ter feito algo melhor. O Paulinho também entrou, ajudou na marcação. E é isso, rapaziada. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo sobre essa vitória do Vasco. O importante hoje foi sair com os 3 pontos. Poderia ter saído com um resultado melhor para dar mais confiança. Mas o importante foi sair com os 3 pontos. E aí, para você? Carille sai, Carille fica. Para mim, o trabalho do Carille é um trabalho muito questionável, principalmente nessa parte anímica do time. Eu acho que o Carille, de uma forma ou de outra, ele acaba deixando os jogadores do Vasco com esse pensamento pequeno de fazer 1-0 e se fechar lá atrás e retrancar, ainda mais contra um time fraquíssimo desse, que não tem 1/3 do investimento do Vasco. O Vasco tinha que continuar amassando o jogo todo. É inaceitável a postura do Vasco no fim de jogo hoje. E o Pedrinho precisa abrir o olho enquanto antes. Mas é isso, rapaziada. Grande abração do Francesco. É nóis e fui!